Você sabia que quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, o foco não era o filho mais novo que pegou parte da herança e partiu, mas sim o filho mais velho? Pois bem, Jesus conta algumas parábolas por ocasião da indagação, do questionamento dos escribas e fariseus pelo fato de ele receber pecadores e comer com eles. Jesus conta 3 parábolas. As 2 primeiras, a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, Jesus diz que a ovelha que se perdeu, não é? O pastor saiu-lhe ao encontro, a procurou e a encontrou e a trouxe de volta para o meio do rebanho. Ele celebrou uma festa, ele se alegrou pelo fato da ovelha perdida ter sido achada. A mulher que tinha 10 dracmas e perdendo uma dentro de casa, ela acendeu uma candeia, pegou uma vassoura, varreu a casa, e quando ela encontrou sua dracma perdida, ela reuniu suas amigas, fez uma festa, se alegrou pelo fato de ter encontrado sua dracma perdida. Mas quando Jesus ele conta a parábola do filho pródigo, ele quebra esse padrão. Que padrão? O padrão do perdeu-se, buscou, achou. A ovelha perdeu-se, o pastor a procurou e a encontrou. A dracma foi perdida dentro de casa, a mulher procurou, a encontrou. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, Jesus fala de um menino que resolveu, um certo dia, tomar parte da sua herança e ir embora de casa. O pai assim o fez, entregou a herança a ele e ele foi embora. Mas o filho que ficou em casa, ele tinha a obrigação com aquele irmão mais novo. Ele tinha o dever de cuidar daquele menino. Portanto, ele tinha o papel de sair ao encontro daquele menino e procurá-lo e encontrá-lo e trazê-lo de volta para casa. Essa era a função dele, esse era o papel dele. Naquelas culturas, principalmente nas culturas antigas do Oriente Médio, o irmão mais velho ele carregava um papel muito importante no seio da família. Na ausência do pai, ele que assumia as responsabilidades da família, os negócios da família, a responsabilidade sobre os filhos mais novos. Portanto, o filho mais velho da parábola do filho pródigo, ele tinha responsabilidades, mas ele não cumpriu o seu papel. E é isso que Jesus quer focar quando ele conta essas parábolas, de coisas que foram perdidas e encontradas. Mas o que Jesus quer demonstrar é que uma vida, uma pessoa, um ser humano se perdeu e ninguém saiu-lhe ao encontro para buscá-lo e encontrá-lo. O fato de Jesus contar essas parábolas, Jesus quer identificar os escribas e fariseus na figura do irmão mais velho e os publicanos e pecadores, as pessoas que estavam comendo com Jesus, que eram consideradas pecadoras. Jesus quer mostrar essas pessoas na pessoa do filho mais novo. E Jesus está demonstrando que o irmão mais velho da parábola, ele tinha a obrigação de sair ao encontro daquele garoto que se perdeu e encontrá-lo e achá-lo, trazê-lo de volta. E ele não fez. Assim como os escribas e fariseus não fizeram. Eles tinham a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos mais novos, dos irmãos que de fato se rebelaram contra o pai e saíram pelo mundo e fizeram o que lhes dera na telha. Eles tinham um papel como os representantes da lei de Deus em Israel. Eles tinham a responsabilidade de ir ao encontro das pessoas e trazê-las para casa, e trazê-las para a comunhão com o pai, mas eles não fizeram. Todavia, o perfeito irmão mais velho, Jesus, ele desceu dos céus. Ele saiu da sua casa celestial e veio até nós. Ele, então, nos procurou diligentemente. Ele nos encontrou e nos trouxe de volta para a presença, para a casa do Pai Celestial. Era isso que Jesus estava demonstrando. O que vocês não fizeram, eu estou fazendo. O que vocês, como irmãos mais velhos, não fizeram, eu, o verdadeiro irmão mais velho. Aquele que a palavra do Senhor diz que ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Ele é o perfeito irmão mais velho que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, o foco de Jesus era demonstrar que, assim como aquele irmão mais velho não saiu ao encontro daquele jovem, e quando aquele jovem arrependido voltou para casa, foi recebido pelo seu pai com festa, e aquele irmão mais velho que estava no campo, ele chegou em casa, viu a festa, ele perguntou: o que está acontecendo? E um servo saiu-lhe ao encontro e disse: olha, teu irmão que estava perdido voltou, e o teu pai celebrou uma festa para ele, o teu pai mandou matar o novilho cevado e fazer uma festa e se alegrar porque teu irmão voltou, cara. Se alegra com a gente porque ele voltou. Mas aquele irmão mais velho, que era a figura dos escribas e fariseus, ele se revoltou. Ele não queria que o pai celebrasse uma festa,
para o filho que se perdeu e que agora arrependido voltou. Os fariseus não queriam que Jesus recebesse os pecadores, os publicanos, as pessoas rejeitadas, as pessoas humilhadas, aqueles que viviam à margem da sociedade. Eles não queriam que Jesus os recebesse, os acolhesse, os amasse, os curasse, os libertasse, celebrasse com eles. Eles não queriam. Eles morriam de inveja de tudo aquilo que Jesus fazia. Eles tinham inveja pelo fato de Jesus receber a todos, acolher a todos, atrair as multidões para si. Meus queridos, Jesus é o perfeito irmão mais velho. Jesus nos buscou, ele nos encontrou e nos salvou. O foco dessa parábola é mostrar que o legalismo religioso não salva ninguém, queridos. Aqueles escribas e fariseus eram legalistas religiosos, preocupados unicamente com a sua religião, preocupados unicamente com preceitos da tradição judaica. Não toca isso, não toca aquilo, não coma isso, não coma aquilo. Não se misture com essa gente. Preceitos da tradição judaica. Negligenciando a justiça, o amor, ignorando os princípios básicos da lei de amor ao próximo, de amar a Deus no próximo. Ainda hoje, nos nossos dias, existem os filhos mais velhos que estão dentro de um contexto religioso, que não suportam quando os filhos rebeldes, eles arrependidos, quando eles caem em si e diz: eu pequei contra o meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar, eu vou ao encontro do meu pai. E o pai os recebe com alegria, celebra uma festa para eles. E de repente aqueles que estavam marginalizados, esses são acolhidos, são curados, são transformados. O pai lhes dá um anel, faz uma aliança nova com eles, lhes coloca uma roupa nova, calça-lhes os pés, os coroa de novo como filhos. E de repente estes começam a compartilhar dessa alegria e dizer: o Senhor salvou minha vida, o Senhor mudou a minha história. E então os legalistas religiosos se levantam e dizem: quem é ele? Quem é este? Quem deu autoridade para ele? Mas Jesus, ele está aqui confrontando de forma tão extraordinária, com parábolas, o comportamento dos escribas e fariseus. Portanto, queridos, nós precisamos, na verdade, voltar às práticas antigas, às práticas em que nós íamos ao encontro dos perdidos, colocávamos óleo nas suas feridas, amava-os, não é? Abraçava-os, acolhia-os, dizia a eles: Jesus te ama. O Pai te quer de volta. O Pai enviou o Filho dele para morrer em teu lugar, para te salvar. Existem muitas pessoas que só precisam de uma palavra de amor. E nós precisamos o fazer. Porque o Senhor, ele em Cristo nos capacitou e nos deu autoridade. A autoridade de filhos. Filhos que de fato obedecem a sua palavra, que andam segundo a sua palavra, que andam conforme Jesus andou. Ele nos capacitou para que nós possamos sairmos ao encontro dos filhos mais novos perdidos que estão por aí. Encontrá-los, curá-los, trazê-los de volta, celebrar uma festa com eles. Meus queridos, que Deus abençoe sua vida. Se você desejar, curta, comente, compartilhe essa palavra. E nos siga para que nós possamos levar o Evangelho a toda criatura. Deus abençoe, fique na paz e até uma próxima.